Grande no hall, né, dos tamanho, né? aplicativos. Grande no tamanho. Não, O no tamanho da tamanho nós dois é largura. grande, ó. É O dois caras com tamanho. acima de 100 quilos, né? Dois caras acima de Praticamente 100 quilos. a gente tem massa para atrair até satélites naturais em volta. Nome disso é reserva endogênica, né? A medida Reserva é endogênica tecido que nós adiposo. temos. É tecido Que é adiposo reserva mesmo. endogênica. O tecido Glicose adiposo é uma reserva quebrada. endogênica. Se a gente ficar 30 Glicose dias sem se quebrada. alimentar, a gente sobrevive. Eu acho que um pouco mais, tipo um ano, assim. Que coisa tá, irmão. Essa pandemia foi a reserva de caloria para mim. Cara, a Cara, cadê pandemia serviu para o isso. coisa? Onde é que tá? Que tá no seu canal? Deixa eu achar Eles o seu estão. canal. Tô O tentando Arthur produzir. tá dando suporte pro Dr. Roberto para ele entrar. O Arthur conseguiu entrar, agora ele tá ajudando ali o Dr. Roberto tá entrando na live. Deu 8 horas agora, o horário que a gente vai começar a live. Eu entrei Cadê uns 4 minutinhos antes. Tá no seu canal esse, Milagre né? aqui no canal Tá, começar a live no horário, né? Eu sempre atraso. tá lá. Deixa eu ver. Vou dar F5 aqui que eu não tô achando. Oi? Tô dando F5 aqui que eu não tô achando. Ah, tá. Olha, você viu o caso do motorista que foi excluído da Uber porque ele não quis entrar na biqueira? Não. Foi Eu postei no meu excluído. canal essa semana e o Dr. Roberto pegou essa causa. O motorista ele não quis, se recusou a entrar na biqueira, ele tirou foto do passageiro, ele reportou para a Uber imediatamente. A Uber pedimos desculpa, lamentamos o ocorrido e tal e tal. Então você pensa, bom, tá tudo certo. De repente a Uber excluiu ele. A Esse é Uber o excluiu, normal da falou que Uber, era. né? A Uber excluiu, Esse... sabe o que a Uber alegou? Verificação de segurança dos atestados de antecedentes criminais dele. Aí ele puxou um atestado de antecedente criminal, tá tudo ok. Aí a Uber, cara, olha só que absurdo. De acordo com ele, a Uber ligou para ele, né? Deu uma certa repercussão, o vídeo, tudo dele. A Uber entrou em contato com ele e falou que porque ele. Olha que absurdo. Porque você não votou na eleição. O cara falou: o que tem a ver A com B? Ficou uma coisa absurda. O que eu orientei ele a fazer? Ele ia baixar um aplicativo de gravação de ligação. A próxima ligação que ele tiver Uhum. da Uber, ele vai gravar. Cara, o que tem a ver? Eu falei, cara, isso é sem nexo. Como assim? Não votou e foi excluído? Os caras estão caçando pelo e ovo para excluir o cara porque o cara não quis ir para biqueira. Quer dizer, isso daí é uma Bom, causa que. é assim, né? De acordo com a regulamentação do táxi, o Código Disciplinar do táxi, ele tem algumas diretrizes que impedem a pessoa de se colocar em situação de risco. A primeira delas é para de risco. No caso, a pessoa só não pode agir com desurbanidade, né? Ela não Não, o próprio pode. aplicativo tem isso também, El. O próprio Então você aplicativo imagina, também tem isso. se a pessoa não agir com desurbanidade, ela pode se recusar a falar, infelizmente eu não posso ir, eu estou impedido de ir, por alguma situação sem colocar em constrangimento a pessoa. Isso já impediria. O que acontece é assim, as empresas elas não estão dando amplo direito à defesa, né? Que é algo constitucional, e elas simplesmente, unilateralmente, ouvindo só a parte do usuário, vai lá e exclui a pessoa. Isso é um absurdo. Nós estamos em Estado democrático de direito, independente de ela qualificar a pessoa como um contratante do serviço dela, ela não pode simplesmente, de maneira autoritária e monocrática, chegar e falar assim: ó, eu vou tirar você da plataforma. Por quê? Porque o cara falou. Não, peraí, vamos ouvir outra parte, vamos ouvir sabe, o contraditório, vamos dar pelo menos o direito da pessoa a se defender. E quais foram os motivos que levaram ela a isso? Porque senão, meu amigo, qualquer situação em que a pessoa se coloque em risco e vier a vias de fato, no caso, perder a vida num assalto, a Uber é responsável. Ou a plataforma que coloca a pessoa O numa situação de risco responsável. é ou solidária, pelo menos é o que eu penso. O doutor Exato. Arthur chegou. Doutor Arthur, boa noite, doutor. Boa noite, Com o Elcio. senhor, Prazer tudo falar bom? com vocês. Tudo bem? Prazer é o meu, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Olha, já no estava ouvindo aqui a discussão de vocês. Realmente, nesses casos, a plataforma ainda tem no contrato de adesão dela uma cláusula que ela se isenta, né? De Sim. responsabilidade da segurança do motorista, que é que ele faça a rota que o passageiro queira, né? Então, nós lutamos justamente nesse ponto também, de motoristas que foram bloqueados porque alteraram a rota, né? Porque o motorista ele é livre para alterar a rota, senão é subordinação, é contrato de trabalho.
ele pode alegar que a segurança dele estava em risco e ele alterou a rota, né? E eles bloqueiam por isso, mas não se responsabilizam se o motorista for Ah, assaltado, assassinado, né? doutor Exato, Arthur, porque inclusive a alteração de rota, seria uma subordinação direta, não é, doutor? Desculpa, perdão, mas Sim, mas é uma a dúvida, uma alteração de subordinação direta. rota, Você não pode trocar a rota porque está ali no Waze, está ali direcionada, quer dizer, a partir do momento que a pessoa, por bom senso, por autopreservação da integridade física, fala, não, peraí, até o know-how, até o protocolo operacional padrão que todo mundo conhece aqui, que a gente sabe, a gente vai se comunicando no Zap Zap, nas nossas redes sociais. Peraí, um dos indícios de que a pessoa vai ser assaltada é justamente esse. Ela muda a rota no meio do caminho. Olha, era lá, mas mudou. Ou ela atende o telefone, ela começa a se coçar muito. Porque às vezes tem alguns procedimentos, modus operandi, por parte de quem vai cometer o delito assalto, ou pior, sequestro, ou a maldade, está na maldade com o motorista, com o taxista, um procedimento. Quer dizer, então ela te fecha naquele padrão, ó, você não pode sair desse padrão. Isso é mais do que subordinação. Isso daí é suprimir o direito da pessoa, inclusive, de pensar, digo mais, Elvio. de agir com, enfim, com o direito de, inclusive, preservar a sua integridade física, o seu patrimônio, ou até a vida da pessoa. De repente, ela pode estar sendo colocada numa área de risco também, como já Inclusive, aconteceu em inúmeras situações. Elvio, é importante, doutor Arthur, também deixar bem claro que para os motoristas, que também tem um golpe que o próprio passageiro pede alteração de rota, o motorista segue a vontade do passageiro, ele vê, faltava 6 quilômetros, está faltando 6 ainda, ou 5, ele segue a vontade do passageiro e não altera no aplicativo. Aí o próprio passageiro faz esse relato para estornar, para ganhar o valor de volta da corrida, e com isso o motorista acaba sendo excluído, como o Arthur falou, ele acaba perdendo, né, o direito dele de trabalho, porque o passageiro fraudulento alterou verbalmente. Então é importante o motorista, toda vez que o passageiro pedir para alterar, peça para o passageiro alterar no próprio aplicativo dele. Quantas vezes eu não estacionei meu carro, peguei na mão e digitei o endereço, vai dar menos na corrida, vai dar um endereço inferior, né, um tempo inferior, mesmo assim coloque, porque se o passageiro fazer um relatório para o aplicativo, você pode acabar sendo excluído e tendo dinheiro de volta, além dos casos de assalto, como o próprio Alvin falou. Doutor, tem aqui, o Carlos Noronha, boa noite, minha conta foi hackeada, e foi trocado o meu e-mail de acesso e senha, né? Ele não está conseguindo resgatar o dinheiro dele, que ainda consta na conta. Isso ocorreu segunda-feira, dia 26, à 00:50, e até agora, nada. Ele continuou falando aqui ainda que ninguém passa uma posição para ele, ninguém da Uber está passando uma posição para ele, e o dinheiro dele ainda consta na conta, né? Uma coisa está acontecendo muito, Elvio, não sei se você que vê meu canal às vezes, eu postei alguns golpes que estão fazendo, o pessoal coloca assim, passageiro VIP, passageiro importante da Uber, Sancheleres lá das quantas, confirme a sua conta, foi enviado um código de segurança, que o motorista fala, esse código de segurança foi enviado por SMS. Esse código nada mais é que o código de segurança para estar alterando os dados na Uber. E o cara acaba perdendo a conta. É um golpe antigo, já tem uns 2 anos e continua existindo. Ele é antigo, e agora já. eles evoluíram. No Agora canal, eles acho que ano passado esse golpe. Não, né? tem 2 Mas anos, só que eles evoluíram esse golpe. Né? O que acontece é assim... Eles evoluíram o golpe. Geralmente, eles dão uma camuflada, dão uma mudada, eles dão uma padronizada diferente, entregam diferente o golpe. Agora coloca passageiro VIP, é um golpe político antigo. importante, então, funcionário da Uber. Exato. Sempre que você perceber que alguém está querendo levar vantagem ou te dar alguma vantagem, amigo, você está entrando no golpe. Geralmente é assim, quando a pessoa vem te oferecer alguma vantagem, a qual não é normal, não é tradicional naquela negociação, seja ela qual for. Se você estiver levando muita vantagem, ou a pessoa está se desfavorecendo em vantagem para passar para você, amigo, a situação é essa. Você vai ser enrolado, você vai entrar no golpe. E detalhe, tá? As empresas, elas não se responsabilizam, principalmente a 99. A 99, inclusive, numa situação dessas, de você ir para uma biqueira, de você mudar o percurso, de repente você não receber a corrida e perder todos os valores, o problema é seu. Aí, Elvio, cabe uma pergunta ao doutor Arthur. Doutor Arthur, uma pergunta. A respeito disso que o parceiro falou, que o Elvio falou agora também, as empresas não se responsabilizam. Elas têm responsabilidade?
Eu acho que Sim, no mínimo ela tinha que ajudar o parceiro e devolver o dinheiro que tá na conta dele. sim, sim. Eu, Cleiton, primeiro só acho que o Roberto está esperando para entrar. Ele não conseguiu Ai- ainda. Ainda não. Ele ainda não Ainda enviou. não? Ainda não. Tá bom. Ó, respondendo a pergunta dele, toda empresa que fornece qualquer tipo de tecnologia, seja ela banco ou Mercado Pago, por exemplo, a Uber, a 99, ela tem que ser responsável pelaquela tecnologia. Se você cai num golpe num aplicativo do banco, ou entra num site falso do banco, por exemplo, o banco ele responde por aquilo, ele é o responsável por prestar aquela tecnologia. Então, se sua conta foi hackeada e você não está obtendo auxílio do aplicativo, eu recomendo que mande, né, formalize tudo por e-mail, em chat, guarde tudo, para a gente ter a prova que foi tentado resolver administrativamente e podemos estudar uma possibilidade de uma ação judicial a partir daí, para que a conta seja, ele reative a conta dele, né, retome a conta dele e pegue os valores que ele perdeu. Muito bom. Tô olhando aqui, o doutor Roberto, ele enviou agora um convite, eu vou deixar ele online agora. Galera, eis aqui o doutor Roberto entrando agora aqui com a gente. Doutor, só cuidado para a luz não estourar na hora que o senhor estiver. Isso, Vou para uma luz aqui melhor. obrigado. Muito bom. Aqui, boa noite, Edson Amorim, mandou aqui um boa noite para a gente na live. Né, o Carlos falou que ele agendou um atendimento, chegou no local lá na Cansadoc, estava fechado. Isso é verdade também. Os aplicativos estão agendando. Você chega lá na Uber, na hora que você olha lá, tem um papel com QR Code, alguma coisa, que vai mandar você justamente para o aplicativo da Uber. E lá eles ficam dando respostas automáticas e não resolvem nada. Né? Devido à pandemia, o atendimento presencial está suspenso, mas eles estão fazendo agendamento, chega no agendamento e está fechado. Itamar Leite, boa noite a todos. Agora, galera, entrou aqui o doutor Roberto, né? O grande doutor Roberto acabou de entrar aqui na live aqui para estar auxiliando, conversando junto com a gente, juntamente com o Arthur e com o Elvio e comigo, né? O Luiz aqui fala, vamos procurar um emprego normal, né, formal, e o Edson fala que a penha também está fechada. Doutor Roberto está entrando agora. Se o senhor quiser se apresentar formalmente para o pessoal também. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Agradeço a presença de todos os telespectadores. Entendo que este é um programa que ele vem conscientizar as pessoas dos seus direitos, da sua, né, de deixar de ser oprimido, de entender que a gente está num país muito crítico e nós precisamos de uma legislação que abrange 12 milhões de pessoas, que, nesse momento, a matéria-prima, que é o combustível, não tem condições. Hoje, você paga para trabalhar, porque o preço da matéria-prima é extremamente alto, que é o combustível, que é a gasolina, né? As peças, e não reverte isso em rendimento para que você seja arrimo de família, sustento de família. Está muito complicado a situação do motorista do aplicativo. Eu também incluo, como nessa categoria, todos os motos entregadores, motofrentista, né? Todos estes trabalham em uma plataforma e todos esses estão sangrando. Tem motoristas de aplicativos em grupo que estão cometendo suicídio ou estão na iminência de fazer. Outro dia eu estava numa manifestação, uma senhorinha chegou do meu lado e falou, eu estou aqui graças a Deus, porque eu tomei um monte de medicamento essa noite, porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da minha casa, estou sendo despejado. Essa infelizmente, é a realidade do nosso país. Se nós não fizermos alguma coisa para mudar essa condição, a gente vai cada vez mais sucumbir. É necessário que nós tomamos consciência
para juntos encontrar uma solução. Juntos, sociedade, para que a Inclusive, gente... o Elvio, que está aqui, doutor Roberto, foi candidato, ele tinha propostas, né? Questão de piso mínimo para o motorista, questão de segurança. Eu mesmo criei um PL, um projeto de lei que eu levei para um vereador, até agora não saiu ainda, não foi, já passou na Constituição e Justiça, mas não foi para votação ainda, enfim. O Elvio também, ele já teve alguns problemas devido aos próprios aplicativos, né, Elvio? E ele também, ele já até se candidatou a vereador, chegou a se candidatar a vereador, justamente para combater essas coisas que o senhor está falando. Porque se a gente for deixar os aplicativos do jeito que eles estão hoje, é isso, é motorista morrendo, motorista pedindo para a gente fazer vaquinha, ajudar ele, que está tendo bastante caso, o Elvio sabe bem disso, né? Motorista que a gente conhece, a gente vai na casa, o cara não tem nada no armário dele, motorista que está com o carro em busca e apreensão, o cara não consegue nem sequer pagar as parcelas, ou o cara que teve o carro guinchado pela locadora, porque ele não conseguiu pagar o aluguel do veículo. Então, assim, e devido a tudo isso que os aplicativos, como o senhor falou, eles estão sem freio, estão sem limite. Então, eles estão fazendo tudo o que eles querem. Uma coisa que quando me procuraram e passaram contato de vocês dois, o doutor Arthur e o doutor Roberto, já tinham passado contato antes de 6 advogados, vocês foram 7º que me passaram. Aí eu vi as causas que vocês ganharam, tudo, e coloquei fé. Porque, na minha opinião, tem que ter isso. Os motoristas estão sendo prejudicados, tem que estar entrando sim com ação contra os aplicativos, porque caso eles não entrem com ação, o aplicativo vai continuar montando em cima do motorista. O motorista vai continuar quebrando, o motorista vai continuar morrendo, sem nenhum filtro de segurança, sem nada. E quanto mais ações os motoristas entram contra os aplicativos, mais eles são pressionados a estarem mudando, porque eles estão gastando e perdendo muito dinheiro nas ações que eles têm perdendo aí em relação aos motoristas entrando com ação contra eles. Então, acho que essa é uma maneira bem legal, acho que é uma maneira bem justa da gente cobrar os aplicativos. Elvio, se quiser completar. Doutor Roberto, como é que está o senhor? Tudo bom? Boa noite. Boa noite com o senhor, tudo bem? Doutor Roberto, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu vi que, diferentemente de muitos, que eu já conversei com o doutor Roberto no PV, no particular, em cima de um caso que tomou uma grande relevância aqui no país, que foi o caso do motorista, inclusive o Cleiton também pediu intervenção e orientou essa situação, era o caso do Eric Urel, o rapaz que teve o seu veículo, a sua ferramenta danificada por parte de um usuário, de um cliente da plataforma. E o procedimento, no caso dele, por parte da plataforma, foi, ao invés de ouvir, e era isso que nós estávamos pautando antes do senhor entrar no nosso debate aqui, era a responsabilidade da empresa em primeiro ouvir, ou melhor, irresponsabilidade não ouvir o motorista, e sim só dar os ouvidos ao usuário, e negligenciar principalmente o contraditório, o amplo direito à defesa daquele que ela diz ser só um contratante do serviço dela. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, nesse caso em que a pessoa ela é excluída de uma plataforma, passa por um constrangimento dentro do veículo, porque a pessoa ameaça, inclusive, ela de denunciar para a empresa. E, principalmente, tem o seu veículo danificado, a sua ferramenta de trabalho danificada, qual que seria o procedimento certo a ser adotado por esse motorista para poder, inclusive, ter os seus direitos garantidos? Seria na Justiça do Trabalho, seria na Justiça Civil, seria na Justiça Criminal, enfim, qual que seria o procedimento? Esquecendo desse caso, Eric, mas se isso viesse a acontecer, ou como acontece com milhares de outros motoristas de aplicativo e taxistas no país? Bom, primeiramente, é o bom senso. Nós temos que, antes de partir para o judiciário, uma conversa. A empresa tem que abrir canais de comunicação para que a gente se entenda aqui. É uma relação entre as parcerias, motorista e empresa. Ela tem que abrir uma comunicação. Ou alguém que chegar até até pessoalmente, tem que ter fiscais no campo, olhando, dando suporte, fazendo uma supervisão, um contato humano
Nada substitui contato humano. O olho no olho é a primeira coisa que tinha que ter. Uma pessoa para atendê-lo, conversar com ele. Isso não tem, deveria ter. Ele é um trabalhador e como trabalhador ou um parceiro que está cumprindo o contrato, ele tem esse direito primeiro. É o direito amigável da empresa vir e dar todo o suporte para ele. Olha, nós temos uma oficina credenciada, você vai lá, você arruma, não vai ter custo nenhum, né? É o risco do negócio. Isso era o bom senso, deveria ser assim. Caso não haja, nós não temos, né? Isso, ele tem sim que procurar o judiciário para que a empresa o ressarça. Faça o ressarcimento disto que ocorreu. Tá? E a humilhação que ele passou perante a sociedade, perante os seus familiares, né? Um pai de família, perante... Como que ele chega em casa? Ele chega em casa em descrédito. Como que ele olha para sua esposa? Como é que ele enxerga os seus filhos? Né? Como que os seus filhos vão entender o que o pai está passando? É extremamente complexo, é extremamente... Olha, eu digo o seguinte, tem muitas situações que o dinheiro não paga o dessabor que ele leva para casa. Não paga. Sem dúvida. Por mais que ele receba, ainda assim, não só isso. não tem. Não Porque tem. o rapaz, não só a família vai olhar o cara e vai falar, pô, ele foi excluído, o que será que ele fez de errado? Né? Justamente. Ele vai precisar pedir dinheiro emprestado para pessoas porque ele vai ficar sem trabalhar durante esse tempo todo. O nome do cara suja. O cara passa por uma bola de neve, né? Uma avalanche, né? Nem uma bola de neve, que bagunça a vida inteira dele, doutor Roberto. Ele começa a ser pré-julgado. Já vem o pré-julgamento. Dentro de casa, né? Que é o Dentro pior. de casa, ele já é pré-julgado. Que isso leva, muitas vezes, a pessoa a pensar como essa senhora que o senhor acabou de relatar anteriormente, e pensar no pior, em tirar a própria vida, porque se a pessoa está desamparada pela sociedade, se ela é um prestador de um serviço e ela é constrangida de maneira, além de ilegal, imoral, né? Passa por esse assédio moral por parte do próprio usuário. E depois, até a gente entende que estamos num momento de crise social, afastamento sanitário, a quarentena, tudo isso, que leva, de repente, as pessoas a entrarem numa melancolia, numa depressão, e isso é um gatilho para algo pior, a pessoa pensar em tirar a própria vida. Agora, na prática, doutor, essas empresas, elas não abrem esse canal. E quando abrem esse canal, você não fala com uma pessoa, você fala com um programa, com um algoritmo lá, que de maneira robótica te responde padrão para todas as situações e todas as ocorrências que a pessoa venha a relatar. Então, não existe o bom senso por parte da empresa, não existe esse saque, o serviço de atendimento ao consumidor, que no caso é o parceiro, o motorista parceiro, que de parceria eu não consigo entender, que só tem um nome, né? Enfim. Mas mostra também o descaso, né? E a negligência que ela tem em cima da vida, em cima do labor, em cima da valorização do trabalhador. Então, ela desqualifica ele como um trabalhador sem vínculo de trabalho, sempre deixando claro que eu acho e eu acredito, na minha concepção, uma pessoa que é subordinada, uma pessoa que ela não é uma eventualidade, ela presta um serviço todo dia, seja para a empresa A Uber, seja para a empresa B99, ela começa a sua jornada lá, no início do dia, motorista de aplicativo, e termina a jornada lá, motorista de aplicativo. Além da subordinação, da não eventualidade, da eventualidade, da pessoalidade, que existe essa relação, sim, de cobrança por parte de produtividade, para onde você foi, o que você fez, e principalmente aquela relação em que, se você não atingir as suas metas, se você não, ou for mal avaliado por estrelinhas, ou situações que acontecem de muita reclamação, ou situações em que você não está condizente com
o termo de adesão, que pode mudar a qualquer momento. E se a pessoa não se readequar a esse novo contrato, simplesmente ela vai lá e não loga mais, e não permite mais que essa pessoa venha trabalhar. Ainda tem uma outra situação, ela recebe o dinheiro desse cliente e repassa esse dinheiro para esse motorista. Então, ela que dita as normas, o valor dessa tarifa e o que vai repassar para esse motorista. Muitas vezes 29%, 35%, 40%. Muitas vezes o próprio motorista não sabe o quanto que vai receber. O cliente sabe o quanto que vai pagar, mas o motorista não sabe o quanto vai receber. Isso não seria vínculo de trabalho, qualificação de vínculo de trabalho, doutores? Aí eu pergunto para o doutor Arthur e para o doutor Roberto. Só complementando, Elvio, uma coisa. O que o parceiro Alan falou, outra verdade, indo de contra o que o Elvio falou. O motorista tem que ser diamante para ele ter o contato telefônico com a Uber. O que é isso? Ele tem que ter um número absurdo de corridas, uma taxa de cancelamento quase que nula, e tem que ter uma nota alta para ele se tornar o diamante, para ele poder ser ouvido pela Uber. Então a Uber, ela prende a ele, faz, olha, se você quiser ter o contato telefônico, o contato humanizado, você tem que ser diamante. Você não pode cancelar a corrida, mesmo achando que a corrida é perigosa. Você não pode se indispor com o passageiro. Por exemplo, eu reclamei que o cara estava sem máscara e ele me deu uma estrela. Se o cara faz isso, ele perde o diamante dele. Ele não tem mais contato telefônico com a empresa. Então, ela prende ele com esse sistema de diamante, né, para que ele seja preso à empresa. Agora, respondendo o Elvio. Exatamente. Se eu puder responder o Elvio com relação ao contrato de trabalho, nós temos um grande problema em relação a isso, que a nossa CLT ela é de 1943. Então, é uma legislação muito defasada com os dias de hoje, né? Tanto é que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e o STJ tem um entendimento atual de que a relação de, não há configuração de relação de emprego, né? Que a justiça comum é competente. Porque entende que o motorista ele é livre para fazer a corrida na hora que ele quer, né? E que ele recebe um percentual acima de 50% da corrida. Esses são os entendimentos maiores. Então, atualmente, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca e entrando na Justiça do Trabalho, infelizmente, né? Porque já tem a decisão dos tribunais superiores. Na Inglaterra, por exemplo, que teve a decisão que configurou o contrato de trabalho, lá eles têm uma legislação mais nova, então eles têm uma terceira via, que não é a CLT nossa e nem o trabalhador autônomo. Aqui no Brasil nós não temos essa legislação ainda. Então essa é a carência dos motoristas. Eles não têm uma legislação que ampare eles. Então, na verdade, a consolidação da lei do trabalho, ela não vislumbra a possibilidade de a pessoa se enquadrar naqueles 4 itens primordiais, que seria a subordinação, porque uma pessoa que está respondendo nessa situação a não poder nem mudar o itinerário, ela está sendo subordinada, não está sendo, doutor? Sim, com certeza. A pessoa, a não eventualidade, por exemplo, a pessoa ela começa uma jornada de trabalho e termina essa jornada de trabalho. Ela está tendo uma assiduidade de trabalho, uma constância de trabalho. Isso não é já a eventualidade no trabalho, e principalmente a pessoalidade em que ela está recebendo dinheiro, ela está prestando serviço, sim, por parte da captação feita por uma empresa e atendendo no seu veículo, na sua ferramenta de trabalho, com todas as custas operacionais e insumos e os riscos dessa operação, e principalmente sendo remunerada pela empresa. Porque mesmo que o cliente vá lá e pague em espécie, em dinheiro, esse dinheiro vai ser abatido daquilo que ele fizer numa próxima corrida do cartão de crédito, do débito automático, ou no caso voucher, que essa empresa cobra. Então, eu entendo que não está especificado na consolidação das leis de trabalho, e ela pode até ser arcaica, comparado, por exemplo, à do Reino Unido, que realmente lá existem 3 níveis de trabalho: aquele que realmente é o empregado, a pessoa que está empregada. Tem a Gig Economy, que é aquele que é atemporal, ele presta serviços atemporais, geralmente shows,
alguém que não tem só aquela atividade. E tem esse intermediário, que é o trabalhador de uma nova tecnologia que em 1943 não existia. Então a gente não pode nem pensar em algo que não existia não existindo naquela época. O que a gente precisa? Nos adequarmos a uma nova realidade. Então, eu acho que o termo emprego é o que pega aí no meio. Não seria um vínculo de emprego, e sim um vínculo de trabalho. Porque é assim, doutor, eu presto um serviço para essa empresa. Eu prestando um serviço para essa empresa, eu sou um prestador de serviço. Eu, sendo um prestador de serviço, eu teria o direito de fidelizar esse cliente para mim, mas eu não posso. Porque se eu fidelizar esse cliente para eu montar minha equipe, para montar minha empresa, eu sou excluído da plataforma. Ora, se é só uma empresa que intermedia essa relação entre o usuário e o prestador de serviço, ela não pode exigir a fidelidade por parte do motorista parceiro, que no caso para ela é só um contratante de serviço dela. Porque quem prestou o serviço foi o próprio motorista. Então, nesse caso, doutor, eu acho que há uma divergência muito forte, porque se a pessoa não pode fidelizar, ela também não é uma pessoa que não pode ser dita como não contratada do serviço, e não contratada por parte de uma relação de trabalho dessa empresa. Não sei se eu me fiz entender, doutor. O grande problema aí... Deixa o doutor falar. Uma coisa que eu observei, e até o doutor Roberto pode também estar falando também, é que, assim, quem entrou na Justiça do Trabalho perdeu na segunda instância. Muitas vezes ganhava na primeira instância, aí você via um monte de notícia no jornal porque isso vende, aí chegava na segunda instância e o cara perdia. E teve, acho que até o STF falando também sobre as ações onde deveriam ser ingressadas, né? Os doutores podem até estar falando melhor sobre isso. Teve o julgamento do conflito de competência 16.4544 do STJ, que ficou firmado que a justiça competente para os problemas relacionados entre motorista e os aplicativos é a justiça comum. Então, esse é um entendimento já firmado. E aí, no TST também eles tinham ganhado na primeira e na segunda instância, e no TST foi reformada a decisão para que não seja configurado o vínculo de trabalho. Então, essa é a decisão agora dos tribunais superiores. Eu entendo o argumento do Elvis, mas eles pegam nesse ponto da não eventualidade, da eventualidade, né? Eles afirmam que o trabalho é eventual, porque o motorista pode fazer o horário que ele quer, pode trabalhar no dia que ele quer. A gente sabe que a realidade é muito diferente, mas esse é o entendimento jurisprudencial atual do Brasil. Então, não adianta a gente ingressar na Justiça do Trabalho, nesse momento, porque nós vamos ter sucesso aqui, mas vai chegar lá em cima e nós vamos perder. Doutor Arthur, então o que eu estou entendendo aqui é o seguinte, a gente precisa realmente, então, uma adequação das leis. Então, eu acho que o âmbito agora seria o quê? Político. Seria aonde se legisla, se faz essas leis. Então, na verdade, a gente precisa de realmente pessoas nesses ambientes legislativos para realmente adequar a nova realidade, porque isso não é um entendimento provinciano de um país do terceiro mundo com síndrome de colônia, já que lá na Califórnia, que é onde nasceu a Uber, ela teve esse entendimento através do AB5. Sim, existe uma relação de trabalho. Sim, o AB5, na verdade, é um entendimento por parte da Suprema Corte da Califórnia, porque lá em cada estado tem a sua legislação e os seus estamentos lá, enfim, que normatizam e dão as diretrizes. E isso serviu de referência, inclusive, para o Reino Unido ter esse entendimento. Então, quando, de repente, a gente começa a perceber que existe, sim, um entendimento mundial, você vê aonde nasceu a empresa, e lá aonde seria o braço forte de entrada para a Europa por essa empresa, que existe uma relação de trabalho a ponto de a pessoa receber um salário mínimo, a ponto de a pessoa ter a garantia de férias e principalmente uma previdência privada. Quer dizer, se existe isso, um precedente em âmbito mundial, eu acho que o caminho agora é ir por esse lado legislativo. Porque eu até entendo o mecanismo. Exatamente. Eu acho que seria constrangedor, eu entendo a ética profissional por parte de vocês, mas isso, para mim, não passa de ativismo político, ativismo judiciário, porque quando você começa a perceber que
um ex-desembargador, ele é um conselheiro da empresa, ele conhece os meandros, ele sabe como é que funciona lá, da empresa, lá do estamento, do staff Helgov de relações governamentais por parte da empresa, a gente começa, então ele sabe o caminho das pedras. Porque geralmente é assim, quando se consegue alguma conquista nas instâncias maiores, a empresa já vem com acordo. Olha, peraí, para não abrir esse precedente. Então ela vem com acordo e para poder travar, não chegar ali nas instâncias superiores. Né? Pois é. E a gente sabe que isso acontece muito. Agora, pelo que eu estou entendendo, doutor Arthur, o senhor sugere, então, que o processo seja pela via civil, é isso? Pela relação de contrato comercial, é isso? Não. Assim, nós temos tido bastante êxito, inclusive, né, indo por esse caminho, que é entrar na justiça comum, na civil. Na justiça comum, civil. Na justiça comum, isso. Porque os motoristas, eles fazem um contrato de adesão, mesmo que eles não percebam, quando você adere à plataforma, você dá um li aceito ali, né? Sim. E discutindo esse contrato prevê algumas possibilidades de exclusão, tá? E nós discutimos essas possibilidades, discutimos se o motorista cometeu aquilo mesmo ou não, se aquilo é justo, tá? Nossa, e tentamos na ausência de uma legislação, né, do nosso entendimento, o que mais se adequa hoje é a relação de consumo. Porque mesmo que o motorista não é o destinatário final do bem que ele está adquirindo, que é o serviço da Uber, a especialidade dele é ser motorista. A própria empresa, ela se diz como uma empresa que licencia tecnologia. Ela não se diz como uma empresa de transporte. Intermediadora. Então, intermediadora, exatamente. Então, o motorista ele não é expert em tecnologia, ele é expert em dirigir. Então, mesmo que está na cadeia produtiva dele, o aplicativo, a especialidade dele, a atividade fim dele é dirigir. Então, nós nos apoiamos numa decisão também do STJ, né, que entende que há a possibilidade de se enquadrar a relação de consumo quando a pessoa, mesmo que compre aquele serviço para colocar na sua cadeia produtiva, não é expert naquilo e está em vulnerabilidade técnica, econômica e financeira, que é o caso dos motoristas. Então, a gente aplicando essa relação de consumo, a gente consegue inverter o ônus da prova. Então, quem tem que provar o que o motorista fez de errado é a plataforma. Quem tem que juntar as avaliações é a plataforma, porque muitas vezes o motorista não tem acesso. Então, para não deixar essa classe sem defesa, na ausência do legislativo, fazer uma lei específica e atualizar a CLT, se for o caso, a solução que nós temos atual é a relação de consumo. O ônus da prova cabe ao acusador. Se a plataforma está eu percebi em duas peças que o doutor Roberto me mandou. Só um minuto, Cleiton, só para fechar. Eu percebi em duas peças que o doutor Roberto me mandou que existe uma identificação da dor e exatamente o que aconteceu. E é individual, é muito dirigido em cima da peculiaridade de cada indivíduo e o que aconteceu Sim. na dinâmica pessoal. Então, o que eu percebi, eu achei muito bacana por parte... Inclusive, isso mostra o alto rendimento e a taxa de conversão de 100%, pelo menos das causas das quais vocês entraram, de sucesso, foi, eu acho que exatamente isso, entender a dinâmica, a dor, e cada peça tem a sua especificidade. Ela está de acordo com realmente o que aconteceu e jogando essa dinâmica de responsabilidade para a empresa ter que se defender em cima daquilo que ela alegou sendo como o fato da exclusão, ou principalmente de a pessoa não ter esse direito a qual ela vem reivindicar. Eu achei muito bacana e eu acho que o caminho realmente do sucesso talvez seja esse. Apesar de que temos sim que lá na frente mexer na legislação da CLT, porque existe uma brecha entre o empregado e principalmente o autônomo, que eu não vejo sim. como motorista de aplicativo ou taxista, ele está nesse limbo, nesse meio aí, enfim. Exatamente. Desculpa, Cleiton. Só para fechar aí. Fala rapidinho. Então, Marcelo, né, que ele deixou mensagem, só para a galera não ficar para trás. Marcelo, boa noite. A Girlene também está acompanhando a gente aqui, boa noite. Né? O Adriano também me fala que ele foi excluído com mais de 7 mil corridas, 497 era a nota dele, e a 99 alega que não pode haver duas reclamações de dois clientes distintos.
Ou seja, ele recebeu 2 reclamações e foi excluído por isso, de acordo aqui, né? Complementando o comentário, ofereceram 5 mil de indenização e o não religamento, justamente, segundo eles, pode haver 2 reclamações. Ele, de acordo com ele, o Adriano deve ter entrado com uma ação, pelo que eu entendi aqui, ofereceram uma indenização de 5 mil reais para ele e o não religamento dele, né? Eu quero saber, assim, doutor Roberto, falar um pouquinho agora, tá tendo as conversões que está acontecendo, o senhor mandou para mim, fala para a galera, eles estão sendo reativados? Que momento que o motorista é reativado quando ele entra com uma ação? E como o Elvio falou, vocês estão separando em peças, estão individualizando cada ação. E o que isso tem trazido para o motorista? Ele tem conseguido ganhar algum valor com isso? Ele está sendo reativado ou não? Quando que ele está sendo reativado? O que está acontecendo? Só para a galera ter uma ideia do panorama que está hoje em dia com vocês em relação aos motoristas. Eu vou pegar um pouquinho sobre o que o doutor Arthur estava falando e voltar um pouquinho ao tempo, né? O contrato, ele é mútuo. E as partes, eu faço investimento, eu compro um carro, eu compro um celular, eu faço investimento para trabalhar para essas plataformas. Se eu fiz investimento com o intuito de trabalhar, de prestar um serviço, de trabalhar para a plataforma não pode, de modo algum, me excluir, porque eu me endividei para poder trabalhar para ela. Tá? Ela não pode, o contrato é mútuo. Mútuo, o que é mútuo? Mútuo é uma coisa que um ajuda o outro. Ela não pode deixar o motorista desamparado, ele se endividou para poder trabalhar para ela. Ele foi lá, adquiriu um carro, o alugou, ele contraiu dívidas. Justamente, às vezes deixou emprego, porque vem os marketings, né, que você vai ter sucesso, que você vai ser isso, você vai ter um grande empreendedor, vai mudar a tua vida, e o cara, muitas vezes iludido, né, ele vai e, vou deixar isso aqui, vou entrar, e a realidade não é aquilo que ele espera. Agora, em relação a quando a pessoa pode ser reativada, ela pode ser numa tutela, no decorrer do trâmite do processo, né, numa decisão interlocutória, a qualquer tempo do processo, ele pode ser reativado. Tem pessoas que a tutela é uma questão de exceção, que o juiz concede a tutela sem consultar a parte contrária, mas isso ele tem que estar convicto, né, ele tem que estar convencido que realmente o direito dele está em perigo. Né? E eu vejo que todos os juízes deveriam dar tutela, porque a plataforma ela não vai se dispor de capital nesse momento, é o meu entendimento. Por quê? Porque simplesmente vai voltar ele a ganhar o pão dele, se depois se discute a ação. Eu entendo que todos aqueles que a gente demonstra, ele tem uma vida ilibada, porque a gente faz todo levantamento. A gente demonstra que a pessoa tem uma vida ilibada, que ela é uma pessoa séria, que se já deve, já pagou. A gente faz uma varredura na vida das pessoas, com certidões criminais. Então a gente demonstra para o juiz, o cidadão aqui, ele tem uma vida ilibada, ele é probo, honesto, muito mais honesto do que certas pessoas que fazem a nossa própria legislação. Por que as coisas funcionam em alguns países e aqui não? Devido à honestidade. A honestidade. Não se vendem. Né? Você vê alguns países que o parlamento é um em cima do outro. Não há corrupção. E aqui, infelizmente, a gente vive num país de corruptos. Vê aí quantos escândalos. Essas empresas não são bilionárias, são trilionárias. O produto interno bruto do Brasil, elas têm superiores. Isso forma lobby. Exato, doutor. E detalhe, né, doutor? Não vamos tampar a sua capineira, não. Prestando um serviço, para a pessoa prestar um serviço para essa plataforma, ela tem que estar sem problema nenhum na justiça. Ela não pode ter um processo criminal, ela não pode ter antecedentes criminais. E caso venha a ter, que esteja, enfim, já resolvido, né? Numa situação da dívida paga. Até então, anônimo, quando a empresa... Eles estão bloqueando. Ninguém. A nossa carta magna,
que a nossa Constituição fala que ninguém pode ser condenado perpetuamente. Você não pode ser condenado a uma situação perpétua. Está na Constituição. Mas quem respeita a Constituição? Quem? Eles não respeitam a nossa Constituição. É necessário respeitar a nossa Constituição. Ninguém pode ser condenado perpetuamente. Olha, um caso aqui do Adriano, provavelmente entraram por ação pela vara errada, né? Ele está falando que meu advogado entrou na trabalhista. Depois tem como entrar na justiça comum? O Adriano está perguntando aqui. Doutor Arthur, pode responder? Doutor Arthur, por gentileza. Olha, não, só dá para entrar na justiça comum se for julgado que a justiça do trabalho era incompetente para julgar aquela causa, tá? Se a ação for improcedente, vai fazer coisa julgada. Mas dá para pedir a remessa da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum e aproveitar o mesmo processo. Foi uma coisa Doutor que eu disse, Arthur, né? Tem muita gente, muito advogado. Eu me lembro de uma decisão, eu não me lembro, eu acho que foi de Minas Gerais, um caso de Minas Gerais, em que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele já direcionou para todas as causas serem para a Justiça Civil, não foi isso? Sim, o STJ tem essa decisão, né? Que é um conflito de competência. Então, quando duas justiças estão brigando para saber quem cuida daquele caso ou quem não cuida, uma justiça superior decide. E nesse caso foi o STJ, ele decidiu quem ficar no civil, tá? E o TST então, também... a pessoa ela não pode reabrir esse processo, mesmo ela tendo entrado no... Como não é o âmbito a ser pleiteado esse, ela não tem o direito de poder pleitear isso na vara civil? Sim, então, ela teria que desistir dessa ação para não ter litispendência, ter dois processos da mesma coisa, tá? Ou então pedir, se for reconhecida a incompetência do Justiça do Trabalho, pedir que seja remetido para a Justiça Civil. Na verdade, isso vai acontecer automaticamente, né? Quando o juiz do trabalho se julgar incompetente, ele já remete para a vara civil e aproveita, eventualmente, o que deve aproveitar das provas, né? Que é o caso então, a resposta dada para o nosso colega aí, o motorista, é que existe a possibilidade, então, é isso? Existe a possibilidade se houver a desistência da ação, tá? Ou se houver a declaração de incompetência do juiz, e seria remetido para o cível. Perfeito. Eu vejo que está acontecendo muito isso. Do Sérgio Moro, que foi incompetente e foi remetido, seria a mesma coisa, só que na justiça do trabalho para cível. Entendi. Também está acontecendo muito disso, né? O Elvio também está acompanhando. Tem muito advogado que não está cobrando, mas ele está entrando, igual aconteceu aqui com o parceiro, entra na trabalhista, ele entra em outras varas e acaba dando até perca, né? Igual o caso dele mesmo. Aqui é um exemplo. Eu citei isso numa das chamadas, que até a live era isso. Tem advogado que está entrando, né, sem muito conhecimento, entra na vara errada, como entrou do rapaz na trabalhista, e no caso ele acaba perdendo a causa. Ele não consegue, ele estava travado ali. Ele recebeu R$5.000 de indenização, de acordo com ele escreveu aqui, né? R$5.000 de indenização e não ia poder voltar a trabalhar. Então, acaba sendo um grande problema, aí, um grande entrave. Tem muito advogado entrando com ação e muitas vezes eles estão entrando sem o conhecimento da ação. Talvez acho que é por isso que os dois advogados que estão aqui presentes estão tendo tanta assertividade, está ganhando tanta causa uma atrás da outra, né? Esse seja uma das causas. Quem quiser continuar falando, por gentileza, eu estou procurando aqui ver se tem mais algum comentário da galera que ficou para trás. Boa noite, Douglas. Boa noite. Doutor Roberto, Elvio, quiserem falar alguma coisa, está aberto aí para vocês. São algumas situações que eu gostaria de esclarecer, assim. Muito tem se falado agora de criar-se leis, né? Tem um projeto de lei de um vereador na Câmara Municipal de São Paulo, e que ele está pedindo, nesse projeto de lei, que a empresa dê o amplo direito à defesa por parte do motorista de aplicativo. Quer dizer, então, o Legislativo Municipal ele está criando uma lei para a empresa, aquela empresa particular, que dê esse direito ao amplo direito à defesa por parte do motorista de aplicativo. Doutores, eu pergunto para vocês dois, isso já não existe na Constituição? Não seria simplesmente você dar uma redundância numa lei que já está aí? Tem algo prático nesse projeto de lei que possa efetivamente trazer algum benefício para o motorista ou para o taxista, nesse caso específico?
Olha, a Constituição já prevê ampla defesa contraditória para todos, né? Inclusive, o STF já decidiu que os direitos fundamentais, né, notadamente o contraditório e a ampla defesa, têm eficácia nas relações privadas, ou seja, na relação entre a empresa e o motorista tem eficácia a ampla defesa e o contraditório, né? Seria uma lei redundante, mas é importante no sentido de que dá mais subsídio, né? Uma reafirmação, porque muitos juízes ignoram essa decisão do STF, ignoram a ampla defesa e o contraditório. Então, seria mais uma arma para lutar. Toda arma que vier para lutar, que ajude a gente, que nós estamos lutando contra uma empresa multinacional e estamos em desvantagem legislativa, econômica. Então, nós temos qualquer arma que a gente pode usar, mesmo que já tenha o direito afirmado na Constituição, mesmo que o STF já tenha decidido que esse direito tem eficácia na relação privada, uma lei ajuda, porque é mais uma forma de convencimento do juiz. Mesmo que seja uma lei municipal querendo intervir numa relação comercial dentro de uma empresa privada? Aí nós teríamos um problema de competência, né? Porque a empresa alegaria A que desculpa dessas não é empresas é competente. assim, é a relação comercial, é uma relação comercial entre o motorista e principalmente entre o cliente. Vamos lá. E ela alega, muitas vezes, nessa situação, que existe o sigilo por parte da empresa, o sigilo comercial com a concorrência, né? E principalmente com o sigilo comercial com o cliente dela. Então, eu realmente não consigo entender aonde uma lei municipal pode trazer algum tipo de benefício, sendo que a autarquia máxima já lhe dá esse amplo direito. A Carta Magna, que é, enfim, a lei das leis, apesar do que o próprio doutor Roberto colocou, né? Infelizmente, hoje, parece que muitos, enfim, magistrados aí, eles parecem que não estão seguindo ao pé da letra o que está escrito na Constituição, infelizmente, né? Infelizmente. Mas isso é uma outra... Pois não. Uma parte. Essas empresas, ela tem como base, né, a sua nacionalidade. Nos Estados Unidos, funciona mais o contrato entre as partes do que a lei. Então, 80% de contrato entre as partes e 20% de lei. Então, lá não tem lei nos Estados Unidos, que lá o contrato é válido. Só que também tem uma coisa, viu? Se não cumprir, você paga multa altíssimas. As decisões lá, elas são realmente para punir. Tem o sentido punitivo, pune. Então, eles cumprem o contrato correto, de modo rígido. Eles não saem fora porque lá sabem... Lá não existe a justiça do trabalho, né, doutor? É direto a própria lei, cultura deles também. Né? Então, mas só que ninguém lá, com perdão da palavra aqui, só que ninguém lá tenta burlar. Porque eles sabem que se burlar, a pancada vai ser alta. Não é indenização de 5 mil, não. Lá é de 50 milhões, 5 milhões, 100 mil, 200 mil. Lá o pau tora. Não é de brincadeira. Aí eles querem vir aqui também. Aqui fala assim, ó, 80% é contrato e 20% é legislação. Não! Aqui 80% é legislação. E eles não querem obedecer isso. Eles acham que estão no país deles. E querem comprar tudo com dinheiro. Dinheiro. Eles compram. São empresas disruptivas, que na estruturação de uma empresa disruptiva é exatamente isso. Primeiro que, por ser disruptiva, ela não respeita a lei. Ela entra pela porta dos fundos, dando um pé. Pô, pra você ter ideia, quando nós estávamos ali em Brasília, inclusive o Cleito estava defendendo a demanda deles de motores de aplicativo, e naquele caso estava defendendo a demanda dos taxistas. O CEO da empresa veio para conversar com o presidente do Congresso, o presidente do Senado. Não sendo atendido, ele foi conversar no STF, com o presidente do STF, e com o ministro, então, da Fazenda, o senhor Henrique Meirelles. Quer dizer, então, o senhor percebe, doutor, que o poder é muito grande, e o poder, e principalmente de convencimento por parte dessas empresas disruptivas, é enorme. Então, é aquilo, a gente tem que realmente criar ferramentas, criar mecanismos para tentar impedir, mas
no local certo. Eu não vejo hoje, no caso, em âmbito municipal, que a gente consiga resolver essa situação. Eu acho que a esfera tem que ser a máxima, tem que ser ali, ó, na Câmara dos Deputados. Eu acho que hoje, se você quiser mudar alguma coisa, é só lá, no Congresso Nacional, entre os 513 deputados federais. Ali você vai conseguir mudar. Eles não respeitam a Carta Magna, a nossa Constituição. Não. Né? É necessário saber que você está em outra soberania. Doutor, e eles já perceberam ao Supremo Tribunal Federal, nem eles respeitam, com todo respeito, sabe, a liturgia da nossa mais alta, mas nem eles respeitam, porque quando cada um, de maneira monocrática, vai lá e, enfim, dá uma interpretação da própria Carta Magna, aí fica realmente difícil a gente pedir e ter referência. Eu não imagino que deve ser uma complicação para vocês, advogados, terem que torcer para que realmente alguém venha a interpretar e julgar em cima da lei, quer dizer, em cima do que seria a letra da lei. E hoje está difícil, hoje parece mais assim. Eu acho que esse ativismo judiciário, ele leva a esse lado, de repente, vamos ver quem dá mais. Não digo nem financeiramente, eu digo assim, hoje não é mais o direito natural das coisas. É aquilo, vamos ver, porque de repente, né, sabe, é uma corporação que dá trabalho para muitas empresas. Eu conversei há um tempo atrás com o presidente, há 3 anos atrás, com o presidente do Tribunal Superior de Justiça aqui de São Paulo, eu e o presidente do Sindicato do Ceará. Ele falou que realmente para dar essas liminares, eles se sentiam extremamente desconfortáveis, porque essas empresas estavam dando emprego, e ele usou a palavra emprego. Peraí, mas não dá emprego, dá trabalho para essas pessoas, não é emprego. E a alegação sempre é essa, emprego. Nós estamos dando emprego, nós estamos ajudando a sociedade, mas peraí, o que a gente está vendo é o contrário, o que vocês estão fazendo é usando um ativo, que somos nós, a força de trabalho, para oferecer só ganhos e lucros. Em detrimento do quê? Da depreciação e da precarização da valorização do nosso trabalho. Então, quando de repente você vê que os caras vêm aqui para explorar de tudo quanto é maneira, seja a biodiversidade, seja minerais, seja a riqueza hídrica e principalmente a força de trabalho, amigo, eu acho que a situação começou a ficar bem complicada. E quando a gente tem a mais alta corte que deveria procurar a soberania desse país, enfim, sendo convencida, sei lá por quais motivos, que sejam eles os mais nobres e republicanos, a dar só benefício para essas empresas, aí fica realmente difícil, né, doutor? Fica bem complicado. Acho que até para vocês trabalharem. Mas a gente não pode desistir da luta. Exato. A luta só vence quem lutou. Exato. Né? Aquele que não venceu é porque não chegou lá. Então, cabe à nossa categoria a união, a fraternidade um com o outro, é ser solidário com o teu companheiro. Vamos ter uma manifestação, vamos parar. Um adere, o outro adere também. Né? Falta o quê? Aquele humanismo. Assim, gente, nós estamos juntos. Nós estamos falando em 1.500.000 motoristas, tá? E 10 milhões de motoindicadores. São 12 milhões praticamente de pessoas que estão sendo, eu digo, explorada, não é investidores, são exploradores. Sim, claro. Investidor quer o bem do cidadão. Explorador pensa no dinheiro. Eles só pensam no dinheiro. Não estão preocupados com o ser humano, não. Não está preocupado se você vai perder a vida. Só tem a única preocupação no quê? No dinheiro. É a riqueza na mão de poucos. E a gente começa exatamente, é a concentração da riqueza na mão de poucos. Então, muita gente fala assim, olha, a Cabify saiu porque... Não, a Cabify só saiu porque ela percebeu essa engenharia globalista e disruptiva de concentração do poder e a riqueza na mão de poucos. Isso é oligopólio. Isso é um monopólio total por parte dessas globalistas frente a isso que o senhor falou, a mão de obra praticamente escrava. Eu acho que a analogia é o escravismo, isso aqui. Eu acho que, sabe, a pessoa está ali, não tem mais... A pessoa está desempregada.
E nessas comunidades, em favelas, eu vi uma reportagem da CNN dizendo que 45% das pessoas que estão desempregadas passaram a ser entregadores de comida e motoristas de aplicativo. E outros 55% passaram a ser camelô vendedor de rua. Quer dizer, olha aonde chegou a nossa força de trabalho. Então, é como o senhor falou, se a gente quer mudar isso, é luta. Está cansado? É luta. Quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. A gente não pode se descansar, não. A gente tem que estar sempre lutando, lutando, lutando e reverberando isso. É só assim que a gente vai conseguir mudar isso. Esse paradigma, esse estigma que querem empechar na gente aqui. Agora, você imagina o seguinte, 12 milhões de pessoas. Aqui não estão falando país, eles estão mais de só no Brasil. A Uber tem 69 países, a 99 em 72. Em 72. Tá? Agora, só no Brasil eles têm 12 milhões de funcionários. Se você fosse colocar, eu digo assim, trabalhadores, 12 milhões. Se você fosse colocar alguém para administrar isso, quantos mil empregos eles geravam? Milhões também de empregos, de carteira assinada, tudo. Aí sim, mas eles colocam o quê? Inteligência artificial. Eles com 100 funcionários, eles dominam 12 milhões. E eu posso citar o nome das empresas. Uber, 99, InDriver, Rappi, iFood, né? Uber Eats. São exploradores. Eles não têm funcionário algum. Eles têm robôs, máquina, inteligência artificial. Cálculo matemático, eles têm um algoritmo e vários engenheiros, que ditam o padrão a ser seguido por parte dessa casta de trabalhadores que estamos todos nesse subemprego. E detalhe, muitos ainda, graças a Deus que existe, porque nós estamos conseguindo levar o pão e o leite Mas peraí, gente. Outro dia eu vi o rapaz falando que saiu de casa, doutores, para só fazer o dinheiro do pão e leite. Aí ele fez 2, 3 corridinhas lá, isso que ele estava com o tanque cheio. E voltou para abastecer antes de levar o pão e leite para casa. Ele falou, caraca, eu fiz R$20. Eu paguei 18 e tanto quando enchi o tanque. Quer dizer, então, eu só fiz R$1. Quer dizer, a pessoa, quando começa a colocar na ponta do lápis, é exploração total. Essa pessoa está comendo os fluidos do veículo, está comendo o pneu, está levando pão e leite? Não, está depreciando a sua ferramenta de trabalho. Isso sem contar a hora homem trabalhada. É isso, a luta tem que ser em cima disso, da valorização de quem trabalha, contra a precarização desse trabalhador. E a gente só consegue, como o doutor Roberto falou, com luta. Se não tivermos a luta, se não tivermos esse empenho, é a bancarrota. Então, nós temos que ser, além da resistência, a referência, os percussores, aqueles que vão na frente mostrando, olha, a gente precisa mudar a lei, então a gente precisa ter gente lá, que sejam as pessoas mais qualificadas, mais preparadas para realmente defender os interesses de quem trabalha. E não criar uma narrativa, uma cortina de fumaça, uma historinha bela e continuar defendendo os interesses dessas empresas globalistas. Porque o que a gente vê hoje é assim. Se você sofrer exclusão dessas plataformas, seja Uber, 99, InDriver, iFood, Rappi, Log, tá? iFome, tem um monte aí, tá? São tudo multinacionais. Não se cale, procure os seus direitos violados, não se cale, não fique quieto, vá à luta, procura pessoas que realmente defendam seus direitos, que defende, vai à luta, não se cale. Ou a gente luta, ou a gente vai sucumbir. Vamos procurar todo meio de luta, seja no judiciário, seja na manifestação de rua. Nós temos que não dá mais para chegar no posto de gasolina e todo dia aumentar a gasolina. E não tem equilíbrio na plataforma. Subiu o combustível hoje, a sua viagem não vai subir. Falta o ponto de equilíbrio. Como é que você vai sobreviver? Como você sobrevive se não tem equilíbrio? 6 anos de inflação acumulada, deve estar dando na casa de 36% de inflação acumulada desde o surgimento da Uber, e não teve nenhuma correção nesse tempo todo.
E detalhe, gente, tem essa história de que quando você vê que lá no Império, vamos colocar lá no Reino Unido, eles conseguem essas garantias de trabalho e dessas relações de trabalho, essas conquistas, quem é que vai acabar pagando por esse salário mínimo, por essas férias, por essa previdência privada dos 75 mil motoristas de aplicativo do Reino Unido? Vão ser nós aqui, vão ser nós sendo Sim. explorados, vão ser nós. Vai sair daqui. E se nós não lutarmos pelos nossos direitos, inclusive para manter esses direitos e conseguir muito mais, porque a relação de trabalho ela só é boa, qualquer relação, qualquer comercial, ela só é boa se as duas partes ganharem, porque se só uma parte ganhar, aí não é relação de trabalho, é exploração, aí é escravidão análoga. Justamente. Só ler aqui rapidinho, o Peu, boa noite, Peu. O Peu foi quem apresentou o doutor Roberto, né? Mandou algumas peças, mandou algumas ações ganha por ele. Boa noite, Peu. O Sérgio, nós trabalhamos, não sentimos representados diante dessas empresas fortes, com amplo departamento jurídico. Mas, Sérgio, eu vou te falar, pode ter o departamento jurídico que for, pode ter 30 advogados, mas eles estão tomando um pau e estão perdendo porque eles não estão com a razão. E a justiça, quando você tem um advogado, igual o Elvio falou, que individualiza, né, individualiza a peça, individualiza a sua defesa, a chance de você ganhar é muito maior. Né? E como eu falei, tem advogado que não está cobrando nada, né, Elvio? Esse advogado não está cobrando nada, está entrando em vara errada, em vara trabalhista. Não, eu entendi a pergunta do Sérgio. Sérgio Trento, boa noite, meu amigo. Deixa eu só te explicar uma coisa. Muitas vezes você se sente mais confortável indo no gabinete, porque o gabinete está tendo um êxito, sim, em te recolocar na plataforma. Então, são mais de 200 e poucos casos, porque o gabinete realmente está tendo uma taxa boa ali. Mas para te colocar de novo na plataforma, sem direito nenhum. Então, você vai ser excluído. Só vão te dar um motivo agora, qualificar, para você estar dentro daqueles 99,9% que o próprio vereador disse lá atrás. Que a culpa é do motorista. Então, não adianta você só ser recolocado na plataforma, meu amigo. Você tem que lutar e ter um representante, seja ele o doutor Roberto, seja ele o doutor Arthur, seja qualquer um outro advogado que venha defender os seus interesses, seus direitos, mas luta por aquilo que você tem direito. Não fica jogando para os outros. Não dá certo, então eu vou desistir, meu amigo. Se você começar a desistir de tudo na sua vida, daqui a pouco você vai estar igual alguns vizinhos aí, catando o lixo no meio da rua, pedindo sustento aí como miserável, pedindo esmola. Acorda, amigo. Acorda, não é isso não, Sérgio. Luta, velho. E não acredita só em se recolocar de novo no trabalho, não. Não é só isso. Isso é muito pouco. Você tem que sim e buscar todos os direitos que, como o Cleiton acabou de dizer, quase 40% da inflação comeu o UberX e agora jogaram, e era 1,45 km rodada, amigo. Há 6 anos atrás, quanto estava o preço da gasolina, o preço do etanol? 1,20, 1,30. R$2 o álcool. Porra, então, hoje chegou a 4 o preço do etanol, mais do que dobrou, irmão, mais do que dobrou os insumos. Me diz um insumo na operação do seu veículo que se manteve no mesmo patamar, que a inflação não comeu, e você agora, ao invés de estar tentando procurar e lutar pela valorização do seu trabalho, você vai se entregar ao quê? Eu vou voltar para a empresa, a mesma empresa que está chegando para você e falando assim, olha, eu vou melhorar o seu rendimento fazendo você trabalhar mais. Só que para você trabalhar mais, o valor não é mais 1,45, é 1,09. Em alguns estados, 89 centavos. Gente, pelo amor de Deus, começa a fazer conta, entenda. Você, além de estar rodando mais, você está gastando mais a sua ferramenta de trabalho. E daqui a pouco, é pé na bunda, irmão. É pé na bunda. A empresa está pouco você é o turnover, ela vai te usar até o bagaço. E depois, amigo, entra outro no lugar com carro novo. Exato. Você vai ter que fazer? Lutar, irmão. Lutar. Então não desiste não, Sérgio. Não desiste não, cara. Vai por mim. O Edson Amorim mandou aqui, doutores, temos um contrato.
porque nós, motoristas, não temos direitos de acesso às reclamações realizadas pelos usuários. Né? Chegamos a comentar já sobre isso, mas, por favor, doutor Arthur. Doutor Arthur. Boa noite, Edson. É importante sua pergunta. Qual que é o contrato que os motoristas têm com os aplicativos? É os termos e condições. É que muita gente aceita, todo aplicativo hoje que a gente entra, a gente aceita termos e condições para usar ele. Então, esse é o contrato que os motoristas têm. O termo de condições e o código de conduta, no caso da Uber. Né? A Uber E99, ela bloqueia os motoristas e não fala o porquê. Não fala o motivo, não mostra reclamações. Mas você ingressando na justiça, eles são obrigados a apresentar um motivo, apresentar reclamação, porque o contrato, esse termo de uso, ele prevê que a rescisão só pode ocorrer, o bloqueio só pode ocorrer se ele for motivado, tá? Se ele não for motivado, a Uber tem que notificar com 7 dias de antecedência. Então, eles são obrigados a apresentar na justiça comum, através dessas ações, a reclamação, inteiro o teor delas. Até disso vem a individualização que o Elvio falou, porque nós temos acesso à reclamação e podemos rebater, podemos exercer o direito de defesa do motorista. Muito bom, doutor. Boa noite, Cleiton, Elvio, doutor Arthur e doutor Roberto. Parabéns aos advogados pelas vitórias judiciais. Me orgulho em saber que vários estão sendo reintegrados. Agora temos uma equipe nos defendendo. É o Peu aqui falando, né? Peu, por favor, Peu, manda para mim uma pergunta de superchat de R$50, só para ver se está funcionando, Peu. O Edson aqui está agradecendo. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. De nada, Edson. Se alguém quiser fazer, galera, um superchat de R$50 só para ver se está funcionando, pode fazer, tá? Doutores, mais algo que vocês queiram estar elucidando, esclarecendo? Vocês já falaram sobre a questão dos aplicativos, né? O Elvio também falou sobre os aplicativos que estão utilizando os motoristas como uma laranja, né? Usa, espreme o suco e joga o bagaço, depois pega outra laranja, que é um novo motorista com um novo carro, espreme o suco, joga e pega o bagaço. Praticamente a gente é descartável, a gente é como se fosse um bagaço de uma laranja para o aplicativo. Eles sugam o suco da gente, depois joga a gente no lixo. Então, quero saber se tem mais alguma colocação que os doutores queriam estar fazendo, algo que vocês queriam estar comentando. Se o pessoal, o Peu aqui dando risada dos R$50, não é brincadeira não, Peu, é sério. Tem mais alguma coisa que vocês queiram estar colocando para os motoristas? Doutor Arthur, doutor Roberto? Doutor. Bom, eu vou falar que nós temos que deixar um pouco, né, eu vou falar na conscientização para todo o povo brasileiro, que isso multiplique. A gente tem que parar um pouco de ver Big Brother, se interessar pela vida alheia. Isso não nos vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que vir para esse tipo de debate, como está tendo agora com o Cleiton e o Elvio, tá? Porque isso aqui forma consciência. Isso aqui forma consciência. Isso aqui traz melhoria para um país. Isso aqui traz melhoria para uma sociedade. Quando você debate as suas dificuldades de um país, onde está sendo colocado o dinheiro da saúde, da educação, aonde está sendo, né, aquele deputado corrupto, que você deu uma oportunidade, não vote nele, procure pesquisar a vida dele. Tem pessoas proba, disposta a lutar, companheiro, guerreiro aqui, inclusive vocês dois da live aí, que pode assumir um cargo legislativo, que tem condições de lutar pela classe, somar e não ficar, que a gente fica votando em pessoas que a gente sabe que já cometeu diversos atos ilícitos contra a nossa nação e a gente fica os reelegendo. É preciso mudar a nossa consciência. A gente só muda um país se a gente mudar a nossa consciência. A produção, você tem que consumir dela. A produção, você tem que ter direito ao acesso. Eu produzo, mas eu tenho que consumir. E aonde nós estamos consumindo? Nós não estamos consumindo.
A gente não consegue se alimentar. 53% desse país estão passando fome. Onde a gente está produzindo? Aonde vai essa produção? Não é para o brasileiro. Nós estamos sendo saqueados. Mais da metade do país passa fome. Sabe? Desempregado. Então, esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui é extremamente importante para formar consciência. Vamos deixar um pouco de Big Brother. Conversa sobre o seu vizinho. Conscientiza ele. Leve isso aqui para formar opiniões. É de pouquinho em pouquinho. De formiguinha em formiguinha que a gente vai mudar. Mas nós temos que mudar a nossa consciência. Um povo conscientizado, ninguém engana. Um povo conscientizado paga o imposto e quer ver o imposto revertido. Não aceita corrupto. O senhor foi na fonte. Vamos deixar de ver Big Brother. O pessoal gosta de treta, gosta de bagunça, gosta de desinformação. Ontem eu fiz uma live, doutor, e eu procuro aumentar a régua nas minhas lives, tá? Aumentar a régua, colocar lá em cima. Ontem nós falamos, tirem um olho da nossa Amazônia. Nós tivemos 56 pessoas só na nossa live. Quando fala de treta, passa de 2.000. Então, as pessoas, ela gosta dessa dicotomia, sabe? Ela gosta desse pluralismo, gosta do direita e esquerda. Olha, ontem, para o senhor ter uma ideia, quem pautou a nossa reunião foi um general 4 estrelas. Aí muitos podem, tá vendo? Já vai começar a falar de Bolsonaro. Não, senhores. Ele era o comandante do Exército na administração Lula e Dilma. E você sabe o que ele estava falando isso em 2015 para o Senado Federal? Estão de olho nas nossas riquezas. Estão de olho. Olha, o Brasil, a biodiversidade, para baixo do solo, é 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares que nós temos em riqueza hídrica, mineral e ativos, enfim, de energia, petróleo, carvão, enfim. Acima do solo, 8 trilhões de dólares. Então, a gente está falando de 23 trilhões. Isso, acima do solo, só 8% a gente tem conhecimento em botânica, biologia e a ciência dita hoje. Então, nós estamos falando de um ativo de 23 trilhões de dólares. Senhores, sabe quanto que é esse ativo que o doutor Roberto estava falando para essas empresas de aplicativo? 1 trilhão de dólares ano. 1 trilhão de dólares ano. Você sabe que é 1 trilhão de dólares ano? E o projeto desses caras, quando muitos aí falam, eles estão tomando prejuízo de 10 bilhões, 5... Já viu alguém especulador em bolsa de valor tomar prejuízo de bilhões? Isso é investimento, senhores. Isso é investimento. Eles querem nós. Querem usar nós como eterna colônia, como já fizeram há séculos aqui atrás. Então, quando a gente procura aumentar um pouquinho a régua, doutores, para mostrar isso para as pessoas, isso não dá reverberação, não dá visualização. As pessoas gostam do Big Brother, gostam desse tipo. E quando a gente tenta levar esse tipo de informação para agregar valor, para agregar conhecimento e fazer com que a pessoa tenha não só o patriotismo, mas principalmente a valorização dele como trabalhador, como um ativo muito importante, é até a tal da mais-valia lá do Marx. A valorização das horas de um homem trabalhado. Mas então lute por aquilo, lute pelos seus direitos, lute pela sua valorização do seu trabalho. Nós temos 2 advogados aqui que estão oferecendo o serviço deles para poder ser intermediários da luta por vocês. E o Cleiton também tem um contato deles que pode passar para vocês. Senhores, muito obrigado, eu agradeço muito. Eu realmente tenho que começar uma live daqui a pouco, eu vou ter que me despedir nesse momento de vocês. E muito obrigado, doutor Roberto, doutor Arthur, obrigado, Cleiton, pela oportunidade e espero ter deixado vocês falar, que geralmente eu monopolizo as lives, até as entrevistas que eu faço aqui no meu canal, eu acho que eu dou uma monopolizada. Mas obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado pela presença, pelas palavras. Eu tô mexendo aqui na tela do celular, porque toda hora eu tô compartilhando aqui no grupo a live, tá bom, galera? Então, por isso, às vezes, vocês estão me vendo tocando aqui. Não sei nem se vocês conseguem. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.
Valeu, obrigado. Poxa, Cleiton caiu, será? Ele volta já. Doutor Arthur, fala a sua parte. Não, tem uma... Aí, voltou o Cleiton. Tá? Respondendo uma pergunta aqui que eu tô vendo do Peu, né, sobre o medo dos motoristas que falam que tem muito golpe da justiça gratuita, é essa aí mesmo. Você tem que procurar sempre um profissional que seja transparente com você, que traga confiança, né? Nós acreditamos muito que essa relação pessoal é muito